Eu vou falar o quê, velho? Mas não foi por falta de aviso, né? Não foi. Não foi. Não foi. Vocês já sabiam que isso ia acontecer. Vai, banda, vai tocando aí, irmão. Vai tocando aí. Mas eu era cagão, né? Eu tava com medo. André tá com medo. André é cagão. André... Vocês já ouviram falar de quem tem medo? Ah, mas eu acreditava. Dava pra ganhar lá. Dá pra ganhar a Mega Sena também. Dá. Tá certo, tem que falar mesmo. Tem que provocar mesmo. Nós vamos enfrentar os campeões do mundo lá em Núñez. Tá tudo certo, é isso mesmo. É o Brasa. Obrigado, banda. Obrigado pela força. Pra dar esse tempinho aqui pra ver se a gente reúne forças e reúne condições de fazer a live hoje. Porque hoje vai ser difícil, senhoras e senhores. E não foi por falta de aviso. Não foi, gente. Não foi. A gente avisou antes. Mas, não. Achamos que... E a culpa eu não vou crucificar o Rafinha. Vou criticar. Não vou crucificar, porque a culpa não é só dele, enfim. Mas... cadê a porrada? Mas, André, não era porrada no sentido... era na bola. Cadê? Ah, mas tem que falar mesmo que vai... Pra quê? Ah, mas é a seleção de novo, é isso. Deu vontade. Deu vontade de quê? Durou 3 minutos. 3 minutos. Com 15, a gente já tava pedindo pra acabar o jogo. Pelo amor de Deus, acaba, juizão. Primeira coisa que eu gostaria, de uma maneira bem humilde, tá? Não é de sacanagem, não vai ser um momento feliz, não vai. Não vou ter nenhum prazer em fazer isso. Mas eu gostaria que vocês que ontem me xingaram, arrancaram meu couro aqui, gostaria que vocês pedissem desculpa. Gostaria. Desculpa, André, você tinha razão. Por quê? Chegar lá e ganhar o jogo podia acontecer no futebol. Às vezes acontece, o pior ganha do melhor. Mas, gente, baseado em que vocês achavam que tava certo falar que ia dar porrada, que ia... Baseado em quê? Vocês estavam vendo a seleção brasileira? Vocês estavam vendo a campeã do mundo jogar? Vocês estavam vendo futebol? Então eu vou dar aí 15 segundos para os pedidos de desculpa. Mais 15. Sem pressa, tá, gente? No seu tempo aí, no seu tempo. Muito obrigado. E assim caminha a humanidade, reconhecendo os nossos erros e seguindo em frente. Falando sério agora, e nós vamos falar sério bastante a partir de agora, vamos... O que aconteceu ontem, ele só não tem
os números do 7-1. Mas ele tá na mesma prateleira. E evidentemente que o que aconteceu ontem não é fruto do que aconteceu ontem. Se vocês me permitam a loucura, se vocês me permitem. O que aconteceu ontem não é fruto do que... é do que está acontecendo há tempos. Eu fiz um comentário, depois do 7-1, eu apresentava o Caderno de Esportes, na então TV Esporte Interativo. Quanta saudade. E eu tinha um comentário inicial lá no Caderno de Esportes. E eu fiz um comentário que hoje, se você procurar no YouTube aí, tá por aí. Eu falava durante uns 3 minutos, mais ou menos o seguinte: todos nós éramos responsáveis. Uns de maneira mais direta, outros de maneira mais indireta, mas no final das contas, todos nós éramos responsáveis pelo 7-1. E assim, cara, pouco mudou de lá pra cá. Vocês que estão aqui no chat, que não são da geração 7-1, que estavam aqui no planeta, mas que ainda não sabiam... Não viveram aquela humilhação. E não tinham noção do que... por que aquilo tinha acontecido e tal, enfim, eram muito jovens e tal. Pouco mudou de lá pra cá. E temos erros bem semelhantes. E eu lembro que eu fiz um comentário, começando lá de cima. Começando do presidente da CBF e fui descendo. O presidente da CBF tem responsabilidade? Evidente. Evidente. O presidente da CBF é um político. Não é um gestor adequado para o nosso futebol. Seria se desse autonomia para alguém que conhecesse de futebol tocar o futebol. Mas ele não faz isso. Ele é centralizador. Ele chama para ele responsabilidades que exigem virtudes que ele não tem. Ele é um grande político. A ponto de ter conseguido anteontem votos das 27 federações, mais 20 clubes da Série A, mais 20 clubes da Série B, que também são responsáveis. As federações estaduais, os 20 clubes da Série A, os 20 clubes da Série B, são responsáveis também. E aí eu fui descendo. Falei do treinador, que na ocasião não era o mais indicado para dirigir a seleção brasileira naquela Copa do Mundo. O Filipão não vivia um bom momento. O Filipão é um dos maiores treinadores da nossa história. Ponto final. Naquele momento não era o mais indicado. Ele tinha sido escolhido para proteger os fundilhos do presidente, do Marinho. Ele colocou lá o Filipão para poder proteger a busanfa dele. Nesse momento, o Dorival não era o técnico mais indicado. E eu falei antes, para não ter nenhuma chance da gente ser impactado pelos resultados contra a Colômbia e a Argentina. Eu falei antes dos jogos. O Dorival não tem condição de ser o técnico da seleção brasileira. A seleção brasileira ficou, no ano passado, mais de 60 dias reunida. Mais de 60 dias. E a seleção involuiu. Não evoluiu, como ele dizia. E aí eu fui descendo, gente. Fui descendo, falando que faltou liderança, faltou um baita capitão. Continuo achando que falta.
a torcida, ela é pouco responsável. Mas a gente vê pelas manifestações, o Brasa, vamos lá, que são muito mais manifestações, sabe, de torcida mesmo, de torcedor, que tá no direito, porque, né, fica naquela esperança. Nós vamos chegar lá e vamos ganhar. Baseado em quê? É torcida, né? Não tem... poderia o Brasil chegar lá e fazer um gol com 1 minuto, ter um jogador expulso. Poderia, mas seria o acaso, né? Seria o acaso. Imprensa também é responsável. Quem quer ser de imprensa e que está hoje circulando no ambiente de seleção brasileira, com o simples objetivo de estar próximo dos jogadores e ficar trazendo confete, os ditos influencers, os jogadores, todo mundo é responsável. Todo mundo é responsável. E agora, cara, a gente tem que juntar os cacos. Mas para vocês que não viveram o 7-1, esse é um 7-1. Esse é um 7-1. Mostra a diferença, o abismo que nós temos para outras seleções. E aí a gente fica aqui, vários colegas meus da imprensa, estamos bem, nada, isso aí é normal, vamos chegar favoritos e vamos chegar... Gente, nós estamos vendo, cara. Nós estamos vendo. André, mas o seu vídeo pode envelhecer mal, o seu comentário pode envelhecer mal, porque a gente pode chegar na Copa do Mundo e ser campeão. Podemos. Porque assim é o futebol. Você encaixar lá o time em 1 mês e a gente pode ser campeão. Pode, claro que pode acontecer. Mas nós estamos fazendo um trabalho bem feito para isso? Estamos? É a pergunta que eu faço para vocês. Nós temos um time? E eu não quero, cara, colocar o Dorival na cruz. Porque, de novo, ele não é o único responsável. Mas ele teve 40 dias para trabalhar com essa seleção brasileira na Copa América. Nós temos um time? Vocês viram a Argentina jogar bola? O que a Argentina fez ontem com o Brasil parecia bullying. Parecia bullying. Eu voltei no tempo 40 anos. Quando eu estava no recreio, na hora do intervalo no colégio. E que naquela época era moda fazer bullying, era engraçado. Hoje não é mais. A seleção argentina ontem teve a chance de aplicar uma goleada numericamente histórica na seleção brasileira. 4-1 foi pouco. Com 3 minutos deu pra ver que não tinha graça. Com 12, o Brasil tava tomando olé. Com 7 a torcida já puxou. Mas acharam uma boa ideia.
falar que a gente ia lá dar porrada nos caras. E eu não quero crucificar o Rafinha. Eu vou falar pouco sobre isso. Mas assim, regra básica do machão, entre aspas, tá? Regra básica pra você, machão, entre aspas, é se garantir. Tava na cara, velho, que não ia dar certo. No intervalo, deu dó do Rafinha. Ele tomou uma do Dibu Martínez e tomou uma de um lado. Deu dó, cara. Foi o reflexo do que é a seleção brasileira hoje. Baita jogador, cara. Baita jogador. É mais um que tá aí nesse meio que tá envolvido por tanta coisa, mas tem responsabilidade também. Também. Caiu na conversa do Romário, se empolgou. Mas poderia reconhecer, né? Que errou. Não. Segundo os jogadores argentinos, ele explicou durante o jogo que tinha tido um erro na tradução. Hã? Oi? Erro na tradução? A fala dele foi péssima. Eu sei que tem gente que defendeu e problema nenhum a gente discordar. A fala dele foi péssima. Foi uma avaliação bem equivocada de provocar os atuais campeões do mundo no momento que a gente não tá jogando absolutamente nada. Foi um all-in, como a gente disse ontem, muito mal avaliado. Muito mal avaliado. Até porque o Brasil não tem uma seleção com caras que iriam bancar em campo. Se fosse pra guerra, a gente ia perder também. A gente perdeu na bola. A gente perdeu na bola. A gente perdeu na bola. Mas se fosse na porrada, a gente ia perder também. Também. É uma avaliação completamente equivocada do Rafinha.